Mas a ideia surgiu desse título quando eu vi esse filme. Na verdade, eu só estava estudando sobre o filme para ver do que se tratava, e a minha ideia era assistir um filme. Então eu comecei a dar uma olhada, e aí passei por esse tema magnífico, né? Meu tio matou um cara. Eu falei, mas que ideia interessante, o que será que trata esse filme? Bom, eu vou estragar o filme para você, tá bom? O filme diz assim, é a história de Lázaro Ramos ali, num personagem, né? Que se apaixona por Débora Seco, a outra personagem, e ele está tão apaixonado por ela que ele resolve assumir um crime para poder ficar com ela. Na verdade, ele não matou, ou matou. Você vai ter que assistir o filme, certo? E aí, então, aquele rapazinho que está ali na frente segurando aquele cartaz com um desenho do homem morto, ele é sobrinho. Então, ele conta para todo mundo que o tio dele matou um cara. Essa é a ideia. E o filme vai se desenrolando em cima dessa história, e ele tenta provar que o tio não matou um cara. Ele acabou preso por causa desse amor, por causa dessa paixão, assumiu uma responsabilidade que não era dele, e o filme vai se desenrolar dessa forma. Bom, isso é ali naquele filme. Eu quero apresentar uma família para você em Gênesis 49, e essa família são 12 irmãos, e praticamente cada um deles pode dizer do outro, meu irmão matou um cara. Complicado isso, né? Era uma outra época, e naquela época, o pai, quando chegava a uma certa fase da vida, transmitia para os seus filhos a herança, a orientação religiosa, transmitia para eles o que nós chamamos de bênção. Era uma responsabilidade do pai da família escolher o seu sucessor e fazer, então, cada geração que o legado da família permanecesse. As coisas boas, principalmente, e também o conhecimento das coisas que já aconteceram dentro da família. E no capítulo 49 do livro do Gênesis, aparece a história desta família que estamos tratando aqui a cada domingo, que é a família de um patriarca, de um líder, de um clã, que era o que veio gerar o povo de Deus, o povo de Israel. E o seu nome era Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha. A gente acaba esquecendo dessa filha, né? E esses 12 filhos cresceram e chegou o momento em que ele tinha que, então, transmitir para cada um deles a sua bênção. E esse é um quadro, imaginando a cena de como foi aquele dia em que Jacó disse as palavras que estão aqui no capítulo 49. Chamou todos os seus filhos para junto de si, e um por um deles foi recebendo uma orientação, uma bênção do seu pai. Pode dar um cliquezinho para mim, por favor? Obrigado. Este é o quadro da família de Jacó. Jacó teve 2 esposas principais, Lia e Raquel, e 2 concubinas, que eram as empregadas, as servas das esposas principais. E com estas mulheres, Jacó teve então 12 filhos e uma filha, total de 13. Né? E cada filho deles foi nascendo numa época, e você vê principalmente no quadro ali em cima, na história de Lia, que ela teve vários filhos, foram 7. E por isso ela é uma esposa respeitada, e por isso a esposa Raquel, que não tinha filhos no início, se sentia abandonada, se sentia rejeitada. Eu não sei como é que é na sua família, mas talvez alguém lá se sinta rejeitado também, ou não se sinta querido da maneira como acha que deveria ser. Por quê? Porque na hora de dividir as coisas, você imagina, uma mulher que tem 7 filhos, quanta atenção ela recebia? E quantos filhos essa mulher lhe deu? E por causa disso, a outra sentia ciúme dessa história. Eu estou abrindo um quadro bastante negativo, mas é um quadro real. As pessoas são assim. As pessoas se sentem rejeitadas, ou se sentem privilegiadas, ou se sentem amadas ou não amadas, e as coisas são dessa forma. Mas como lidar com isso? Como lidar com essas diferenças? Como lidar com tanta gente dentro de uma mesma família, de uma mesma casa? Então Jacó chamou os seus filhos e começou a abençoar cada um deles. Na semana passada nós vimos o filho chamado Dan.
Eu não vou seguir a sequência para que você tenha que vir, senão você já sabe o que eu vou fazer, né? E hoje eu queria apresentar para vocês 2 filhos de Lia, que estão logo ali no início, o filho número 2, chamado Simeão, e o filho número 3, chamado Levi. Né? O segundo filho deste casal se chamou Simeão e o terceiro se chamou Levi. E por que a história deles é importante? Vamos lá. Em Gênesis 49, versículo 5 ao versículo 7, nós temos a história de Simeão e Levi. Na nova tradução na linguagem de hoje, você pode acompanhar na sua Bíblia também, ali o Jacó disse assim: Simeão e Levi são irmãos, e com suas armas praticam maldades. E começou assim o discurso para esses 2 filhos. Interessante que ele não os separou nesta hora. Todos os outros eram irmãos. Ele poderia ter dito isso para qualquer um deles, mas escolheu dizer para Simeão e Levi. Na Bíblia, a mensagem do lado direito é a mesma tradução do texto, já com uma nova roupagem. Ali diz assim: Simeão e Levi são muito parecidos e são prontos para brigar por qualquer coisa. Foi por isso que Jacó uniu os 2. Eles são muito parecidos. Eu não sei quantos filhos são na sua casa e se você tem um irmão muito parecido. Esses dias eu conheci um casal que os 2 filhos, Tico e Teco, né? Tico e Teco, realmente eles trabalham em dupla. Quando eles iam aprontar alguma coisa, um fazia e o outro dava cobertura. Entende do que eu estou falando? Vamos fazer um negócio, vamos. Então você vai lá e mexe, eu fico olhando. Tá? Da outra vez sou eu que mexo e você fica olhando. São muito parecidos. Trabalham em dupla. E é isso que Jacó está dizendo: vocês são prontos para brigar por qualquer coisa. Qualquer coisa tirava os 2 de... E eu me lembro agora de 2 irmãos que foram colegas meus, tomara que eles não estejam vendo isso, certo? E esses 2 irmãos, meus amigos, a família Oliveira, brigou com um, brigou com o outro. Seja no futebol, seja no vôlei, seja no que fosse. Quando você mexia com um, o outro saía correndo e já vinha brigando. Não queria nem saber o que estava acontecendo. Estava mexendo com o irmão dele, ele chegava junto e resolvia a questão. É disso que Jacó está falando. Vocês são muito parecidos e eu me preocupo com vocês. Porque as suas espadas, as suas armas, né? Eu não quero ter nenhuma parte com vocês nessas suas vinganças. Eram 2 irmãos vingativos. Eles guardavam as coisas para depois cobrar. Conhece alguém assim? Na hora, depois. E aí está subindo a informação. Eles matam homens em seus acessos de raiva. Simeão e Levi, da família toda, eram os 2 que trabalhavam juntos e que quando estavam com muita raiva, eles chegavam até a matar alguém. Daí a história de meu irmão matou um cara. Tanto Simeão, quanto Levi, quanto os demais, cada um deles tinha esse tipo de coisa na sua vida. Quando ficava irritado, quando partia para a vingança às vezes tirava a vida de alguém. E aí por isso que eu falei que cada um deles poderia dizer: meu irmão matou um cara. É muito triste um relatório desse para uma família. De gente que poderia ser bons agricultores, como eles eram, pessoas normais, ter seus filhos, mandá-los estudar, fazer alguma coisa, mas eles eram guerreiros, principalmente Simeão e Levi. Quando acontecia alguma coisa, se tinha uma briga, os 2 estavam à frente. Eram eles que lideravam o grupo, instigavam o grupo para fazer qualquer coisa que não fosse o bem, vamos colocar dessa forma. Bom, lá em cima e depois, agora debaixo daquela frase que está sublinhada, diz assim: maldita seja a sua raiva descontrolada e seu ódio indiscriminado. Bom, aqui nós temos vários homens, eu vou perguntar em primeiro lugar para eles, porque agora as meninas também brigam, né? Antigamente as meninas não brigavam. Você já brigou com alguém de soco, como a gente diz? De chute? Alguns já. Antigamente era mais comum isso, né? Agora as coisas são um pouco diferentes. Você sabia quando brigar e quando correr? Porque existem situações que você deve ficar e enfrentar. Mas existem situações que, se você ficar, você vai se dar mal.
Sabia disso? Alguém tem uma técnica para saber quando é que eu devo enfrentar e quando é que eu devo correr? A sua raiva é descontrolada e o seu ódio é indiscriminado. Quando é que alguém fica nesse estado? A gente tinha uma técnica muito simples para isso. Se você começava uma discussão, começava uma briga, e o sujeito ficava vermelho, você deveria continuar brigando, porque você vai ganhar. Mas se ele ficasse branco, você deveria correr. Pô, o pastor está ensinando técnica de briga agora da igreja. Faz parte. Você está vivo, né? Faz parte. Perceba o que está acontecendo. Quando o sujeito ficava vermelho, é porque o sangue estava subindo para a cabeça. Está oxigenando o seu cérebro. E pode ser que ele volte ao seu estado normal. Então compensa você continuar. Mas se ele ficava branco, o sangue descia. E ele para de raciocinar. A sua raiva fica descontrolada. E o seu ódio fica indiscriminado. Entendeu? E ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive matar. Era disso que Jacó estava dizendo: vocês não controlam as emoções. Vocês precisam aprender a controlar suas emoções. Porque muita gente vai tirar você do sério. Muita coisa vai acontecer. Nós estamos vivendo situações que são impossíveis, mas elas acontecem. De repente, é alguém que fecha um ônibus, aí alguém desce do ônibus e atira naquela pessoa que fechou. Por que isso? Não aconteceu nenhum acidente, a pessoa já está no seu limite. Ela já está vivendo além daquilo que é possível para ela. E era disso que Jacó estava falando. Vocês são bons filhos, são muito parecidos, mas vocês precisam aprender a lidar com isso. Porque vocês podem perder a cabeça e as coisas vão se complicar. Ali no texto bíblico, eu separei o capítulo 34 do Gênesis. Vamos avançar mais um. No Gênesis 34, tem justamente um momento em que Jacó se referiu aos seus filhos. Gênesis 34 conta a história de Diná. Diná foi a 11ª criança a nascer naquela família. E era uma menina. Então, ela era irmã de sangue de Levi e de Simeão. Eram filhos de Lia. E Diná, diz a Bíblia, num certo dia, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Eles viviam numa região com outros povos também. E ela então resolveu fazer uma visita para conhecer os seus vizinhos. Quando ela estava numa região chamada Siquém, que hoje se chama Siquém também, Siquém, filho do líder, o heveu Amor, que era líder do local, viu Diná e a estuprou. Hoje nós temos uma sociedade mais organizada e a gente espera que isso não aconteça. E a gente acha isso errado. Mas já houve um tempo em que muitas sociedades não consideravam isso um erro. Eu não vou julgá-los porque eles viviam de uma outra forma. Eu posso aprender com eles a não fazer certas coisas. E essa era uma sociedade assim. Eles eram povos pagãos, as mulheres não valiam muito. Alguns livros da Bíblia chegam a dizer que houve uma época que um pai vendia a sua filha por um par de chinelos. Era isso que ela valia para a família. E com Diná, quando o Siquém olhou para ela, ele gostou dela. E ele resolveu que ia ficar com ela, para usar um termo mais moderno agora. E ao ficar com ela, trouxe um problema enorme. Porque o povo de Israel não vivia assim. Você deveria se casar e então você teria sua esposa. Você não deveria pegar uma moça antes do casamento, você não deveria ter relações com ela. E agora temos um problema aí familiar para ser resolvido. O Siquém quebrou as regras da família de Jacó e os filhos Simeão e Levi ficaram sabendo. E eles começaram a pressionar o clã para que fossem tirar satisfações. E aí o capítulo 34 é contando essa história. E aí eles se aproximaram de Jacó e começaram a falar depois, porque o que aconteceu? O Siquém acabou se apaixonando por ela. Era só uma saída, era só
uma relação entre eles, mas Siquém acabou se apaixonando por ela. E a Bíblia conta no capítulo 34 do Gênesis que ele ficou tão apaixonado que ele pediu para que o pai fosse lá e pedisse a mão dela em casamento. E o líder dos heveus, Amor, foi até lá negociar com Jacó. E Jacó estava resolvendo a situação quando os irmãos começaram a pressionar o sistema. E ali diz assim, naquela parte ali: os filhos de Jacó, segundo o parágrafo, deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele. Afinal de contas, a irmã deles tinha sido vítima de um estupro. Eles começaram dizendo assim: bom, muito bem que você veio aqui. Agora, né? Por que não veio antes? Por que não fez tudo direitinho? Por que você não pediu para namorar com ela? Por que você não pediu para casar com ela? E parece que o argumento é de alguém que está indignado. E eles estavam indignados. Só que, como eu disse para vocês, a indignação deles passou do ponto. E eles já começam a pensar no que fazer para não ficar falados na sua sociedade. Eles querem vingança, eles não querem só que a coisa seja resolvida, que era só o que Jacó queria, resolver a questão. Ele iria se casar com ela e as coisas iriam para o lugar. E então eles arrumam um argumento religioso para resolver o problema. Eles dizem assim: jamais daríamos nossa irmã a um homem incircunciso. Os pagãos não praticavam a circuncisão. A circuncisão era praticada pelos filhos de Abraão, pelos filhos de Isaque e depois pelos filhos de Jacó. Jacó era a terceira geração daqueles que praticavam a circuncisão como um sinal. Os filhos sabiam disso. Então usaram um argumento religioso para forçar a situação. Bom, se você quer se casar com ela, então você tem que passar pela circuncisão, porque nós jamais permitiríamos que a nossa irmã casasse com alguém que não é da igreja. Entende o problema? Eles estão argumentando: se você vai se casar com ela, então você tem que participar da nossa família, da nossa igreja. Basicamente é isso que eles estão fazendo. O argumento parece muito normal e até natural. Podemos seguir para o próximo? Todos que tinham influência ali aceitaram. Então todos foram circuncidados na família de Siquém. O pai, os amigos, os vizinhos, os escravos, todo mundo que morava naquela família foi circuncidado. Não sei se você sabe o que é a circuncisão, mas rapidamente e basicamente consiste em retirar a pele que cobre o pênis masculino através de uma cirurgia simples, que no caso deles usavam uma faca. Certo? Então, depois de 3 dias, a Bíblia diz, os homens ainda sentiam dores. Entende? Porque não havia anestesia, não havia analgésico, eles não tinham como tratar essa situação, então eles esperavam passar a dor. No 3º dia, esses homens não têm condições de trabalhar, não têm condições nem de se defender, porque a dor é muito intensa. Sabendo disso, Simeão e Levi pegam as suas espadas, é o que o texto diz, e entraram na vila e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Eles deram uma resposta à provocação que receberam. Eles deram uma resposta para todos os povos que moravam ao redor. Se você mexer com alguém da minha família, eu volto aqui e vamos matar toda a sua família. Você acha que gangue é uma coisa nova? Era isso que eles estavam fazendo. E eles fizeram isso e agora Jacó está preocupado. E Jacó repreendeu esses dois dizendo: o que vocês fizeram? Agora todo mundo vai querer guerrear contra a gente. Vocês usaram uma artimanha, um artifício para fazer isso? Não precisava. Já estava se resolvendo o problema. Agora todo mundo vai me odiar por aqui. Então, se você quer ver bem essa história, leia o capítulo 34, está ali tudinho. E aí, no final, depois de serem repreendidos, os dois responderam. A última frase embaixo, amarelinha: ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e vai escapar impune. Ninguém mexe com a minha família. Ninguém mexe com a minha irmã. Entende? O ódio deles, a raiva deles era indiscriminada. É claro que é horrível esta situação. Mas praticar a vingança torna a situação ainda mais horrível.
revidar, tirando a vida daqueles homens que agora foram enganados também, faria com que os outros povos realmente odiassem os filhos de Jacó. E muitas das guerras que você tem aí na sua Bíblia contando são decorrência disso. Não dá para tratar com eles. Ou são eles ou somos nós. Ou a gente os retira daqui ou eles vão retirar a gente. E aí quando você assiste lá, por que eles não vivem em paz naquela terra, né? Tem espaço. Mas é que muita coisa aconteceu ali, são muitas histórias, muitas famílias, muitas mortes, muitos estupros também. O que eu vou dizer para você é complicado. Mas a igreja não está imune a isso. A comunidade da igreja é formada por pessoas e por famílias. Pessoas e famílias que querem o bem, querem o melhor. Mas algumas estão passando por dificuldades. Algumas pessoas precisam de muita ajuda. Algumas pessoas estão realmente doentes. Então, um sermão não vai resolver o seu problema. Ler um capítulo da Bíblia não vai resolver o seu problema. Ela precisa realmente de ajuda. E ajuda profissional. De alguém capacitado, talvez um psicólogo, talvez um psiquiatra, dependendo de cada caso. Isso é tão ruim assim? Não é esse um recurso que Deus permitiu que nós tivéssemos para usarmos a nosso favor? Porque, às vezes, antes de estar na igreja, nós tivemos uma família lá fora. E a nossa família era complicada. E aconteceram estupros, aconteceram abusos, aconteceram erros. E algumas pessoas carregam isso por toda a sua vida, mesmo depois de batizadas. Então, não seria um recurso que Deus nos deu procurar alguém que pudesse nos ajudar a lidar com isso? A igreja não pode aceitar isso, e não vai aceitar. Nós temos uma responsabilidade diante das pessoas que nos procuram e da sociedade também. Mas também não podemos ignorar que isso é possível. E responder a isso através de vingança não é um bom caminho. Já refletimos sobre isso. Agora eu queria tirar uma lição prática, só uma, tem várias, mas eu quero tirar só uma lição prática. A gente já sabe que não deve responder com raiva, que a gente não deve se vingar, a gente sabe disso. Mas o que aparece por trás dessa história de maneira assim, muito interessante? Eu queria passar para o próximo. Por trás dessa história existe uma coisa chamada zelo. O argumento que eles apresentam é o seguinte: eu não estou me vingando, eu estou corrigindo. Eu tenho que cuidar, porque ninguém pode mexer com a minha irmã. A minha família não é assim. O argumento é: eu estou protegendo os meus. O argumento é: eu estou cuidando do que é certo. Se ele fez assim, é olho por olho, dente por dente. E, aliás, estou achando que o senhor deveria já ter mandado a gente fazer isso antes, pai. Porque eles mexeram com a nossa irmã. Está todo mundo falando aí. E Jacó está resolvendo a coisa do modo mais cristão possível. Mas eles estão dizendo assim: sabe, o senhor parece que não cuida das coisas direito. Parece que o senhor é meio frouxo nesse assunto. E eles resolvem o problema. E chegam a dizer: ninguém vai tratar minha irmã desse jeito e vai sair daqui impune. O argumento é o zelo. Só que é um zelo sem entendimento. Você conhece alguém assim? Eu estou cuidando das coisas de Deus, foi por isso que eu fiz assim. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer, por isso que eu estou fazendo dessa forma. É zelo. Não é raiva, não é vingança, é zelo. Estou cuidando das coisas sérias de Deus. Só que existe o zelo, que é o bom zelo que vem de Deus, e existe o zelo sem entendimento. E eu coloquei ali para você o banco das grávidas. Sabe o que é isso? Sábado de manhã, pouquinho depois das 9, uma de nossas comunidades está cheia, e aí alguém tem uma ideia. Chegam mulheres grávidas aqui, isso é muito comum hoje, mas no passado não era assim, era cada um por si, certo? E aí alguém disse assim: se a gente separasse esse banco aqui da frente para as mulheres grávidas, só o primeiro banco, porque elas chegam, está calor, elas ficam lá atrás. Hoje é uma ideia muito comum para nós, mas não era assim, nem os ônibus tinham assentos preferenciais. Então era uma coisa de vanguarda, né? Ter um banco para as mulheres grávidas. Um outro sábado, igreja lotada,
mais ou menos umas 10 e pouco da manhã, 2 meninas, talvez de 14, 15 anos, entram, dão uma olhada e dizem assim, não tem lugar. Lá na frente tem. E elas atravessam a igreja e sentam no primeiro banco. No outro lado está um professor passando a sua lição, estudando a Bíblia, falando um monte de coisas interessantes, e alguém vai e diz assim, estão sentados no banco das grávidas. E ele é um líder, ele tem que resolver. É ele que está ali para isso. Só um minutinho, eu já volto. E aí foi até lá. Vocês estão grávidas? Que é isso? Nem namorado eu tenho. Né? Olha, vocês não sabem que esse é o banco das grávidas? Mas não tem nenhuma grávida aqui. Mas é o banco das grávidas. Sim, é o banco das grávidas, mas não tem nenhuma mulher grávida. Mas vocês não podem ficar sentadas aí, só se vocês estiverem grávidas. E a discussão foi subindo, desse jeito que você está ouvindo aí. O negócio parou, todo mundo parou o que estava fazendo para ver o que está acontecendo lá no banco. Lá, o cara foi falando mais alto, mais alto. Se vocês não saírem daí, eu vou tirar vocês daí. Que grande desafio para uma menina de 14 ou 15 anos, né? É claro que elas não vão sair. Afinal de contas, não tem nenhuma mulher grávida. É razoável. O que você acha que aconteceu? Para minha tristeza, eu estava lá naquele dia, por isso que eu conto essa história. Ele pegou a ponta de um banco e jogou as duas no chão. As meninas levantaram, saíram chorando e tal, e continuou a lição. Zelo. Não é o banco das grávidas? Não tem que ser uma coisa certa? Se você não está grávida, você não senta aí. Se você quiser argumentar com ele, você está mal agora. Porque este é o banco das grávidas, e só senta no banco das grávidas as mulheres grávidas. E ele é o líder, ele tem que zelar por isso. Ele não pode deixar que qualquer um sente lá no banco das grávidas. Cadê o entendimento disso? Cadê a parte razoável disso? Eu vi isso. Era uma boa pessoa, zeloso, mas faltava para ele entendimento. Às vezes nós estamos defendendo uma causa e estamos com tanta vontade de defender a causa que nos falta o entendimento. Falta a parte razoável, falta a parte de perguntar-se, será que... Bom, ninguém falou sobre quando não tem mulher grávida, né? Falta um detalhe na lei. Se ele tivesse deixado as duas sentadas ali, como você olharia para esse líder? Ele fez o seu trabalho? Entende o problema? Às vezes você tem pessoas da sua família, dos seus amigos, que agem de uma maneira muito estranha, até irrazoável. Mas o problema é que eles estão agindo segundo a lógica deles. Eu estou fazendo assim porque é assim que tem que ser. É assim que eu acho que é certo. E por não ter entendimento, às vezes, a gente perde a razão e começa só a agir. Era isso que Jacó estava cobrando daqueles filhos. E existe também um zelo com entendimento. Simeão e Levi mataram todas aquelas pessoas para defender a honra da irmã. Mas o tempo passou e nós estamos agora em Êxodo 32. Já são os descendentes de Levi, são os filhos de Levi. E um dia tivemos um problema. Arão, o sacerdote, diz ali no meio do texto, havia deixado o povo numa situação. Qual? Ele havia feito um bezerro de ouro, que era contra a vontade de Deus, e o povo todo começou a adorar esse bezerro. Quando Moisés chegou com as tábuas da lei, o povo todo tinha saído do caminho de Deus e estava desnorteado. Arão, que era um dos descendentes de Levi, havia promovido esta situação. E agora Moisés chega, você conhece a história, quebrou as tábuas da lei, e aí vamos ter um confronto agora. A situação ficou tão grave que o Moisés teve que dizer a frase que está ali em amarelo: quem estiver ao lado de Deus, venha para cá. Porque a situação foi tão grande
que muitos já não estavam mais ao lado de Deus. Porque o argumento era, não deve fazer. Não, mas não tem problema, só uma vez, a gente fez isso porque todo mundo faz assim, a gente fazia isso lá no Egito. Sabe? Você está querendo muito já da gente. E chega um momento que Moisés pega a sua linha e diz, essa aqui é a linha. Se você está com Deus, venha para cá. Sabe o que foi pior nessa história? Às vezes você faz um apelo, para o pessoal tomar uma decisão certa. Acontece o pior. Não tomaram a decisão certa. Eles estavam tão contentes com a nova situação, com a liberdade que eles tinham, de poder fazer o que eles achavam que deviam fazer, que eles desconsideraram o que Moisés falou. E a Bíblia diz, eu até marquei, todos os levitas se apresentaram. Eles eram zelosos, lembra? Naquela ocasião, eles perderam, porque tiveram um zelo sem entendimento. Mas quando esteve diante deles, tomaram uma decisão para o lado certo, zelosamente eles tomaram. Claro que eles foram vaiados, né? Claro que eles foram desacreditados pelos outros. Afinal, foi só a turma deles que foi para o lado de Moisés. É interessante que eles eram uma minoria. E a história se desenrolou da seguinte forma: o chão se abriu e os demais foram engolidos. Então, o zelo com o entendimento é uma bênção. Sem ele, é uma maldição. Que tipo de zelo você tem? Quando você vai defender uma causa, você defende aquilo com unhas e dentes, porque é razoável, porque é o correto, porque é o certo? Ou você está defendendo porque tem alguém do outro lado atacando a tua causa? Você já se colocou na situação do outro? Já pensou como é que o outro poderia se sentir? Já imaginou as consequências do seu zelo? Quando ele jogou aquelas pessoas do banco, eu acho que ele pensou assim, fiz o que era certo. Porque ele nem piscou, ele simplesmente voltou, pegou a lição e continuou fazendo. Sabe, não ficou preocupado assim, com o que vai acontecer, se tem conselho tutelar, essas coisas todas, não existe lá, naquele tempo não existia isso. Ele fez o que achou que tinha que fazer. Aquilo me causou um impacto que 30 anos depois eu lembro disso. Uma coisa que eu não devo fazer. E às vezes, na minha posição de líder, eu sinto vontade de fazer. Porque está todo mundo do lado de lá. Porque estão atacando aquilo que eu acho que é certo. Porque estão dificultando a minha vida, vamos assim dizer. Então eu posso tomar uma decisão, usar a minha espada e resolver o problema. Manda quem pode. Mas é razoável isso? É isso que Deus disse? Quando você estiver numa situação, saque a espada e resolva o problema na força. Ele chegou a dizer que não era por força nem por violência, mas pelo seu espírito, lá no livro do profeta Zacarias. Então, se a gente ouve isso, a gente está sendo chamado a atenção para tomar cuidado com o nosso zelo, até com as coisas de Deus, para ver se isso é razoável, ou se isso não é mais do que vingança, não é mais do que apenas uma mágoa, não é mais do que alguma coisa que subiu para a minha cabeça. Vamos ver o último lá? Tem um outro exemplo aqui. Quando estava chegando a época de Jesus ir para o céu, eles foram passar pela Samaria, uma região lá no norte de Israel. Então os discípulos Tiago e João viram uma situação. Era costume deixar a porta aberta para quem estivesse viajando entrar na casa e dormir ali, para não dormir na rua, para não dormir no templo, porque ainda haviam animais selvagens, ainda tinha uma série de coisas que existiam naquela época. Então você deixava um cômodo aberto, a pessoa entrava e dormia ali. Os samaritanos, quando viram que eram judeus que estavam vindo, começaram a fechar as portas. É um jeitinho simpático, de não receber, fechar as portas. É claro que os discípulos perceberam, Tiago e João são irmãos, são muito parecidos, como Simeão e Levi. E então eles chegaram para Jesus e disseram, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Afinal de contas, eles quebraram a nossa lei. Toda vez que alguém passa e está viajando, precisa de um lugar para dormir. E se eles são filhos do povo de Deus, tem que abrir a sua casa. É uma lei. E eles, quando perceberam que éramos nós, os judeus, que estávamos passando, eles simplesmente fecharam a casa. Nós temos força. Nós temos o poder. Se o senhor quiser, a gente ora e Deus manda fogo em cima deles. E eles pagam por aquilo que fizeram. Esse é um exemplo interessante. Mais uma vez, eles têm zelo, eles estão cumprindo as leis.
porém estão sem entendimento. Jesus veio para salvar ou para condenar? Por que a gente gasta tanto tempo condenando? Por que sempre a gente julga as pessoas para condenar e nunca para salvar? Calma, eu estou exagerando, né? Estou apertando um pouquinho mais. Mas você que julga, você que vê, você que pensa, você pensa primeiro na salvação ou na condenação daqueles que estão envolvidos? Entende? O zelo que está aparecendo ali é justo, eles estavam ficando para o lado de fora. Jesus era um mestre, era uma falta de educação tremenda, mais do que era racismo, eles eram judeus, os outros eram samaritanos, e eles vão responder com a força que têm, com a espada que eles possuem, que no caso era fogo. Jesus os repreendeu, Jesus não fez descer fogo do céu e continuou andando pela Samaria tentando salvar os samaritanos. Muita coisa do ministério de Jesus aconteceu no meio dos samaritanos. Agora nós temos uma outra circunstância. Meus amados, continuem a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. 1 João 4, versículo 7. Por coincidência, o nome do autor também é João. Eu queria lhe fazer uma pergunta. São duas pessoas diferentes? São a mesma pessoa? Historicamente, nós sabemos que aquele mesmo que atravessou a Samaria naquele dia, que pediu fogo do céu, é o mesmo que escreveu essas palavras. Quando é que ele não estava falando sério? Ele mudou de ideia? Nas duas ocasiões ele estava falando sério. Ele realmente queria que viesse fogo sobre aquelas pessoas. Não tenha dúvida disso. Porém, a graça de Deus, o convívio com Deus foi ensinando a ele que o amor realiza mais do que o ódio, que o amor corrige mais do que a punição, que o amor é capaz de fazer coisas incríveis. Por favor, o último slide. Ele vai. Enquanto entra lá, eu queria nessa parte final agora colocar isso para você. O amor é a maior força transformadora da parte de Deus. Deus viveu circunstâncias em que ele poderia ter vingado o seu povo, em que poderia ter realmente feito a sua própria vontade, e ninguém ia dizer que Deus foi injusto. O problema é que ele crê, ele é amor. E o amor transforma. Mais do que transformar os outros, o amor nos transforma. A ideia ao tratarmos dessas pessoas é olhar para aquilo que elas viveram, pela graça de Deus, pedir o amor de Deus para nós, para que a gente não precise viver isso. É olhar para Deus e ver quanta misericórdia Deus tem para que a gente também tenha misericórdia. O quanto Deus é capaz de suportar para que a gente também possa suportar. Eu desejo para você nessa nova semana que você tenha muito amor e que tenha zelo também. As coisas de Deus são coisas importantes e elas precisam ser cuidadas. Mas o mesmo Deus que deu as coisas para você cuidar está dando amor para você cuidar dessas coisas da melhor maneira possível. Ter amor também não significa deixar tudo passar, porque aí a gente vai para um outro extremo. E na semana que vem, dia 15, vai estar conosco aqui o pastor Ezequiel, e eu volto então na outra semana, praticamente lá no final do mês, já falando sobre um tema bastante chocante também, que é a traição. Quando alguém trai, como é que fica? Quando a gente trai, ou quando a gente é traído, como é que as coisas ficam? Dá para pensar bastante. Que Deus te abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar novamente ao olhar para a cruz.
tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por o pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por o pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por o pecador. Não sou merecedor. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por o pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Na próxima quarta-feira, nós temos aqui Pilares, uma série importante sobre princípios da Bíblia. Voltamos então mais próximos ao final do mês, aí com a nossa série domingo à noite, sobre traição, vai ser o nosso próximo tema. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, durante a semana, em nossa casa, em nosso trabalho, nas ruas, onde quer que estejamos, na faculdade, nas escolas, nós temos contato com outras pessoas que vêm de outras famílias, que têm as suas regras, que têm a sua maneira de viver, que enxergam a vida de uma certa forma. Podemos concordar ou discordar, mas o importante é que nós tenhamos no nosso coração o amor pelas pessoas. E quando as coisas ficam numa situação em que a gente discorda, em que o nosso zelo tem que ser exercido, que ele seja com entendimento, vendo qual é a tua vontade, procurando realizar da melhor maneira possível
a tua vontade. Leva-nos, Senhor, para casa. Dá-nos motivos e momentos para refletir em nossa vida, em como ter uma família melhor, em como ter uma vida melhor, como realmente viver. Pedimos a tua bênção e a tua proteção por Jesus. Amém, Senhor.